E o presidente do Supremo Tribunal Federal declarou que ninguém vai fechar a corte e que eventual desobediência do presidente a decisões do STF será considerada crime de responsabilidade. Luiz Fux também afirmou que um verdadeiro líder patriota precisa atentar aos reais problemas do povo, como desemprego, inflação, crise hídrica e pandemia. A esperada reação do Supremo Tribunal Federal no pós-7 de setembro veio de um dos discursos mais duros feitos pelo ministro Luiz Fux no início da sessão de hoje. O presidente do STF falou 2 vezes que ninguém vai fechar a corte e não vai aceitar ameaças. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. Ontem, durante as manifestações, Jair Bolsonaro disse que não vai mais cumprir decisões de Alexandre de Moraes. O ministro é o responsável por inquéritos no STF que investigam o presidente e, por isso, virou o principal alvo dos protestos pró-governo. Ontem, Bolsonaro falou que a corte precisa enquadrar Alexandre de Moraes e que só sai da presidência preso, morto ou com vitória. E desafiou que jamais será preso. Fux já deu a entender qual será a resposta do Supremo se Bolsonaro cumprir mesmo as ameaças que fez ontem de não acatar ordens do STF. O presidente do Supremo falou que a convivência de visões diferentes sobre o mundo é um pressuposto da democracia, mas que ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a Suprema Corte e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas ilícitas e intoleráveis, que o desrespeito a alguma determinação do judiciário por qualquer chefe dos poderes é crime. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Fux pediu união de todos em defesa da democracia e do Estado de Direito e falou que um verdadeiro líder não ignora os reais problemas do povo. Eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Logo depois do ministro Luiz Fux falar, o procurador-geral da República, Augusto Aras, também leu um discurso em plenário. Ele evitou criticar Jair Bolsonaro e não comentou as falas do presidente de não cumprir decisões do Supremo. E ainda chamou os atos de 7 de setembro de festa cívica. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático. O procurador-geral indicou ainda que a diferença entre os poderes não está sendo respeitada, mas não falou quem estaria fazendo isso. Quando discordâncias vão para além de manifestações críticas, merecendo alguma providência,
hão de ser encaminhadas pelas vias adequadas, de modo a não criarem constrangimentos e dificuldades que saem justiças ao invés de soluções. A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Essa harmonia que pregava John Jay há de ser buscada por todos e exige institucionalidade nas medidas e recursos próprios e no devido tempo.